Maranata, Senaco. O irmão lá da mesa quer matar vocês. Quer matar os irmãos hoje aqui com o pastor, com o microfone nessa altura, Misael. Você mata os irmãos aqui. Maranata, Cenáculo. Na segunda tentativa. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo. Amém. A esperança é de que Jesus virá e não tardará, pois os sinais avisam que este dia está breve. Amém, Cenáculo? Com muita alegria, nós damos início a esse propósito de pregação, sabendo que não são palavras humanas, mas é Jesus revelando a sua vontade sobre a sua igreja. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Ó, filhão. Pode se assentar, Cenáculo. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Minha saudação em Cristo e Maranata a todos que estão conosco pela internet, pelo horadaverdade.com. Estamos ao vivo hoje, quinta-feira, dia 27 de março de 2014, diretamente da sede da igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, transmissão simultânea pelo horadaverdade.com. Privilégio, amém, que o Senhor nos concedeu para fazer com que essa palavra chegue em outros lugares que nós fisicamente não podemos ir agora. Amém? Deus, pela sua infinita misericórdia, entendeu, amém, Jesus, que o diabo não tiraria da igreja, amém, nesse século tenebroso, o direito de falar pelo meio da comunicação. E eu sou privilegiado como pastor e toda essa igreja também de saber que há milhares de pessoas agora ali no campo virtual participando do que vai ser distribuído aqui nessa igreja hoje, que é o pão partido em Cristo. Amém, Cenáculo? Você está feliz por causa disso também? Então, Maranata aos meus irmãos desse ministério que estão pela internet, aos demais convidados de Jesus, a esta mesa, a esse culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos que estão aí. Mande seus e-mails para cá, peça a tua oração, dá o teu comunicado. Se você quer xingar, você pode xingar também, porque nós não vamos de maneira nenhuma impedir essa liberdade tua. Amém? Até porque você vai responder diante do Senhor de tudo que você vai falar. Você não vai levantar sua mão para o céu, vai dizer a eles qual é a tua esperança em Cristo, irmãos. Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus aí, Cenáculo. Vai, Cenáculo, com fé, meus irmãos. Está faltando óleo aí, né, irmão? Está quase parando essa coisa aí, né? Amém ou não? Olha os irmãos, fica tudo com cara de borracha. Borracha aí, né, meu irmão? Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado, fala assim para ele: você sabe que você está na igreja? Porque eu estava participando do louvor aqui, eu vi a irmã Alessandra pedindo para a igreja glorificar a igreja. Óbvio, tinha irmão que glorificava, outros aqui não reagia. É direito do povo fazer o que quer. Mas pera lá, você está dentro da igreja, você não está no carnaval. Você não está na tua casa, lá naquela poltrona para assistir BBB. Você está dentro da igreja, filho. Se comporta, pelo menos finge. Olha para o teu vontade de espelho, você está na igreja. Aonde Jesus é falar. Vamos lembrar ele, porque acho que ele esqueceu. Os meus irmãos na internet, eu não sei o que estão fazendo lá, mas eu sei o que você está fazendo aqui. Amém? Meus irmãos, o pastor, eu quero dar avisos que são importantes, amém, para quem ama essa igreja. É importante para mim e para aqueles que amam. Nós temos dito de púlpito aqui toda quinta-feira e todo domingo, amém, que essa igreja, esse ministério, ele vive da graça de Jesus e das doações. Amém, de ações voluntárias, como eu aqui agora também estou representando, amém, essa posição. Então gostaria de lembrar aos amados irmãos, de que realmente vocês pusessem a mão na consciência, amém, para não deixar com que essa igreja, amados, se movimente por aplausos, amém, porque nós não estamos em busca de aplausos, amém, mas de mão estendida. Todo o propósito dessa igreja é consequência de alguma ação aqui, porque é uma igreja formada de pessoas, não de anjos. Os anjos estão no céu, tá? É uma igreja movimentada por ações humanas, que Jesus deu a competência, que ele consagrou, mas que se nós não fizermos aqui alguma coisa, não sai da Bíblia, não sai do papel. Então é muito importante o pastor aqui dizer que há uma onda de pessoas aí fora, uma onda de ideias erradas aí fora, a exemplo
de que pessoas passaram a pregar, eu achar que não se pode dar dízimo e oferta. Veja bem, o dízimo e a oferta não tem nada a ver com a corrupção dos pastores. O uso errado das escrituras não tem nada a ver com as escrituras. A escritura sagrada por si mesmo, ela fala. Então, se há alguém decepcionado aqui com o uso, a má administração do teu dinheiro dentro da igreja, vai conversar com o homem, porque Deus não tem nada a ver com isso. A igreja não vive sem doações. A igreja não vive sem ação humana. Ela não prevalece, ela não fica aberta. Então vamos deixar uma coisa evidente, clara aqui. Pastor Daniel, continua, eu não quero isso. Vai em frente, pastor, Deus é contigo. Não quero aplauso, eu quero saber, meus irmãos, aonde estão essas pessoas que amam a obra e fazem alguma coisa, amém, por ela, pela que é fiel. Espero em Cristo que os irmãos tenham essa consciência, porque a gente fica muito chateado e triste quando a gente escuta pedidos de melhoria, pedidos de avanço ministerial por parte de gente que não faz nada aqui. Amém? Querem que a igreja amplie o seu ministério, mas não querem ser nada e não querem fazer nada. Eu fico muito triste quando vem esse tipo de posicionamento por parte de gente que não sabe nem a luta que essa igreja passa, o que nós temos enfrentado. Amém? Então deixo bem claro aos amados irmãos, eu não estou fazendo apelo financeiro aqui. Quero te deixar bem claro que essa igreja está aberta hoje, porque Jesus morreu por ela, mas porque tem irmãos que têm se doado aqui a essa igreja. Amém? Eu glorifico o nome do Senhor Jesus por cada fiel, por cada irmão aqui, amém, que faz luta, passa por provações, para fazer exatamente essa igreja permanecer de pé. Amém? Pela sua dedicação, pela sua intercessão, pelo seu esforço. Porque são pessoas que não entram aqui para sugar e levar, mas entram aqui para se edificar e também para servir. Amém, cenáculo? Deixa eu dar minha agenda aqui, a agenda dessa igreja dessa semana ainda. Amanhã tem programa Hora da Verdade, que para nós não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Aproveitando o meu apelo. Amanhã, às 5 da tarde, essa igreja está pregando pela televisão. Se você quer ter uma ideia do que é essa igreja na televisão, é importante também para você fazer até comparação e juízo de comparação diante das outras que também estão. Nós temos feito um esforço ali tremendo para que o evangelho puro seja pregado. Quem tiver condições vai poder assistir aqui em São Paulo pela TV a cabo, TV aberta. Amém? Que é o nome do canal da televisão que nós estamos. Amanhã às 5 da tarde. Quem não tiver TV aberta, TV a cabo, me perdoem. Aqui em São Paulo vai poder assistir pela internet a nível mundial, que aí todo mundo pode assistir. Até pelo YouTube, se você quiser. Ok? No domingo, culto de oração confirmado, doutrinação também, todos presentes sem falta. E à noite, 7 da noite, culto ao vivo. Amém, transmissão desse culto que acontecerá aqui na sede da campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação para a volta de Jesus. Deixa o pastor fazer um outro apelo também importantíssimo. Nós temos vinculado diversos conteúdos, amém, todos aqui sabem, que essa igreja não assumiu só, amém, a tarefa sacerdotal de ensinar, instruir, como também a disciplina, até mesmo no campo da denúncia. E essa igreja tem denunciado denominações, liderança, costumes, práticas erradas, heresias, etc, etc, etc. E, irmãos, cada dia que passa, nós temos sentido dificuldade de fazer com que estas informações corram para aqueles que são ignorantes e não estão informados. Nós estamos recebendo já notificação pelo Facebook de que o nosso conteúdo, ele é impróprio. Então a direção da igreja pediu para mim fazer um apelo aqui aos irmãos, para que vocês estejam, amém, vocacionados, dedicados a compartilhar e também curtir o conteúdo dessa igreja, porque nós estamos proibidos de fazer promoções, impulsos da página nossa no Facebook. Todo mundo que tem Facebook aqui sabe do que eu estou falando, amém? Então a perseguição já existe. A própria Google, ela já tem um sistema de rastreação de dados, de informações, e a lei serve para o cristão. Eu tenho dito isso daqui, as regras é para a igreja, não é para conteúdo satânico, imoral, para conteúdo sodomita, é para a igreja.
Então, meus irmãos, é hora de nós nos levantarmos, nos compromissarmos com a obra, com a divulgação do Evangelho, da palavra. Não é o pastor Daniel que você vai divulgar, é a mensagem. A minha cara está aí, tá aí na internet, nos DVDs, para caso alguém queira processar, tem alguém para processar, uma pessoa jurídica e física, que foi o que aconteceu com esses 2 deputados da Assembleia de Deus de Madureira, que me levaram a júri por defamação. Amém? Segundo eles, se sentiram defamados pela minha afirmação. Amém? Então eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Amém? Se nós nos unirmos aqui, nesse parecer, amém? Eu tenho certeza de que nós não vamos precisar, amém? Com certeza não vamos, de nenhum mecanismo, amém? Promocional, que é de costume da internet. Vamos nos dedicar, nos empenhar para que outras pessoas conheçam a palavra por indicação tua. É isso que eu estou pedindo aqui. Dá tua cara para bater e toma vergonha na cara. Ou então, filho, vai para o catolicismo, beija o Francisco, beija a Santa e fica por lá. Entendeu? É o apelo que você quer que eu fale o que para você? Vocês não me compreendem, eu não vou compreender vocês. O cara tem Facebook. Você entra na página dele, ele está na praia, ele está no cinema, está tomando coca, está comendo pipoca, está de ponta cabeça, você entendeu? Aparece de urso, Papai Noel, mas aí enquanto conteúdo cristão apropriado, ele só dá aquela curtidinha uma vez por mês. Aparece a carinha dele lá para o pastor, hein? Eu olho lá, poxa, uma vez por mês ele aparece com aquela cara linda dele. E nós sabemos quem está no campo da divulgação e quem não está nessa igreja aqui. Então vamos tomar posição. Amém? Que se você, caso não gostar do que o pastor está falando, faz melhor no meu lugar, dá tua cara lá. Vamos ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar juradinho de morte que nem eu. Bom, irmãos, então página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Quem não tem ainda, entra. Amém? Se você quiser falar com a gente simultaneamente, com a igreja, com o ministério, com o pastor, dá para você também fazer pela página no Facebook. Vamos ficar de pé. Amém, Cenáculo? Está com a Bíblia aí, irmão? Você tem Bíblia em mãos? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí. Vai, Cenáculo, com fé. Os internautas ouçam. O barulho aqui na igreja, Cenáculo fez em São Paulo. Olha o barulho que é feito aqui, ó. Amém. Ó, espera o templo de Salomão ficar pronto, tá? Vai fazer isso lá na porta lá do templo de Salomão. Porque estão me dizendo aí, a prefeitura está falando que eles vão cobrar a entrada. Para olhar o quê? O Papai Noel? Que ele está parecendo o Papai Noel com aquela barba cheia de piolho, né? O que ele quer virar? O Salomão, o Abraão, né? Vai pagar tarifa para entrar, porque vai ser tido como templo cultural, referência cultural de São Paulo. Por isso que a prefeitura injetou dinheiro lá. Vai lá, trouxa. Mas nós, faz esse barulho aí, vai, faz aí. Faz, Cenáculo! Ouve aí, Satanás, ouve aí. Bíblia na mão do crente, não tem ignorância. Vai, meus irmãos, levanta para o céu. Levanta para o céu a palavra de Deus. Pois eles ficam nervosos que a gente fala deles. Ficam tudo machucado. Abre a tua boca e ora, Senado. Toda a igreja chorando e clamando ao Senhor. Os internautas chorando e clamando conosco. Estamos ao vivo nesta quinta, meu filho. Ora aí em nome de Jesus. Toda a igreja chorando e clamando. Senhor Jesus, pelo teu sangue, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Pelo teu sangue, nós te pedimos, meu Senhor, a tua revelação, a tua palavra. Restuive comiosta. Amor e proster e conséria. Te pedimos, meu santo, porque queremos, desejamos, ansiamos ouvir a tua voz, a tua correção, a tua disciplina. Queremos, meu santo, sermos acusados pela tua voz, sermos apresentados pelas tuas mãos. Manicambrosna, resto que me osna, derruba, Senhor, toda potestade, toda malignidade, toda obra satânica e maligna virada contra a cruz, contra a tua igreja e a tua palavra. Queima, meu santo, o satanismo, queima a bruxaria, queima a apostasia, a rebelião, a impenitência, a soberba, o orgulho. Quebra, meu Senhor, quebra. Anabiastere consivre comiosna. Toda ação satânica, toda ação maligna, diabólica, que tem vindo, Senhor, a nós, com ar de profeta, de pastor, de pregador, de cristão, mas são
falsários, são mentirosos, enrustidos, infiltrados na tua igreja, a fim de persuadir, Senhor Jesus, as almas, meu Senhor, ao erro. Pelo teu sangue queima a doutrina de Balaão, quebra, meu Senhor, agora, no teu sangue, meu santo poderoso, as influências de Jezabel. Pelo teu sangue manifesta, Senhor, a tua palavra, a tua espada, queima o diabo, queima no teu sangue, meu santo Senhor. Pelo poder do teu sangue, prepara a tua igreja, prepara esta obra para te receber no céu, a purificando, Senhor, para que quando o Senhor venha, ela esteja de pé como tua noiva, preparada para subir e te receber no céu. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Senhor. Amém, amém, Jesus. Quem quer nesta palavra da glória a Deus, cenáculo? Então abra sem medo e com fé. Texto de 1 Timóteo, capítulo 4, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, minha saudação em Cristo. Maranata a todos aqueles que se encontram conosco pelo horadaverdade.com, participando da transmissão desse culto, ao vivo, hoje dia 27 de março de 2014, estamos diretamente aqui da sede da Igreja Sinal com a Fé em São Paulo, em transmissão do culto da preparação e da santificação para a volta de Jesus. Aqueles que estão chegando agora, texto a ser lido nesse culto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos nessa igreja. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Até aqui. Crê nesta palavra? Você crê que é Jesus falando por ela? Deus abençoe todos os irmãos, pode se assentar. Antes de nós entrarmos na questão de que Paulo expôs aqui e denunciou sobre cauterização de consciência, é importante nós trabalharmos pela palavra de Deus, que Jesus também quer muito falar aqui nessa noite sobre consciência. Porque nesse exato momento, se tratando de sociedade, se tratando de questão social, de pessoas, nós também nos deparamos com aquilo que Paulo fala aqui, na experiência com outros lados que não seja a igreja, a experiência, amém, das relações. E dentro da relação cotidiana da vida, certamente é óbvio que todos aqui já tiveram, já foram impactados, já viram, já puderam observar pessoas que realmente não têm consciência. Em algum caso, em alguma circunstância que não entra aqui em questão, mas eu tenho certeza que você aí no banco já deve ter sido vítima de um momento da tua vida pessoal, aonde alguém com muita frieza, insensibilidade, amém, representou contra você alguma versão. Mas a palavra de Deus, ela não fala só dos problemas da igreja, ela também fala desse problema lá fora da igreja. E se tratando de consciência, Romanos 2,14, eu quero ler esse texto com os irmãos aqui, porque outro dia eu ouvi uma besteira da boca de um sociólogo, que perguntaram para ele o seguinte: olha, nós queremos entender do Senhor, por que as pessoas não estão sentindo dor? Ele não falou arrependimento, falou uma coisa mais superficial do que arrependimento, dor, pelas coisas erradas que elas fazem, entrando dentro da psicopatia, entrando dentro do assassinato, dessas coisas que estão acontecendo aí fora, que a mídia tem denunciado, tem mostrado, até nos setores mais economicamente desenvolvidos, nós temos visto jovens, adultos, terem comportamento como de uma coisa pior do que um animal, né? Porque o pecado
ele não está em classe econômica. O pecado é um problema de natureza humana, de gênero humano. Mas entrando na questão, o cara queria saber do sociólogo o que ele pensava por essas pessoas que cometem crime não sentirem dor nem remorso daquilo que elas fizeram. E ele disse o seguinte: olha, é porque estas pessoas não tiveram educação para denunciar na consciência dela que ela fez alguma coisa errada, ou seja, para que ela tivesse consciência. São pessoas que não tiveram educação, e a Bíblia é contra esse tipo de parecer. A Bíblia diz o seguinte: elas foram mal educadas. Porque deixar de ter consciência, biblicamente, pode ser até que lá fora alguém tenha uma opinião diferente, mas pela Bíblia, pela linha pastoral, todos nós temos uma. Mas podemos evitá-la. Daí você entra no que a Bíblia ensina. E Paulo fala sobre consciência humana, não sobre consciência e fé. Ele entra no mérito da consciência humana, ou seja, a consciência humana que ele fala em Romanos 2,14, que é empregada naturalmente, ou seja, aquela que está na natureza do homem. Lê o texto. Ou seja, Deus colocou o homem para ser o seu próprio juiz. E o que ele disse para os judeus? Paulo exibe a forma natural dos gentios fazerem exatamente consciência por natureza, aquilo que é requerido pela lei de Deus, sem conhecer a lei, o bem que Deus ensina. Os homens são confrontados pela responsabilidade moral. Eles fazem consciência, ou se sentem acusados por ela, sem conhecimento da lei. Eles fazem de maneira natural. Eu vou dar um exemplo claro do que ele está falando sobre consciência humana, ou seja, a consciência que você não vai ganhar na igreja, a consciência que você já nasce com ela. Você entendeu? A consciência que você já nasce com ela, que você não vai ganhar de Cristo. Você pode ser renovado nisso, mas ganhar uma você não vai ganhar, porque você já tem uma. Um exemplo claro do primeiro assassinato na história humana, de Caim e Abel. Todo mundo que lê o texto da morte, do assassinato de um irmão para com outro irmão, sabe do que eu vou falar aqui? Que Deus chega para Caim e diz a ele: cadê teu irmão? Sabe o que ele responde para Deus depois de ter assassinado o próprio irmão? É o Senhor que tem que saber. Não tinha lei, não tinha palavra, mas o homem já tinha consciência. O que Caim representou naquele momento, indagado por Deus? Que ele evitou a consciência. Então Deus colocou todo homem na terra, independentemente da religião, como juiz próprio, como juiz de si mesmo. E Paulo falou para os judeus aí: olha, se vocês pensam que vocês têm a lei e vocês deixaram de ser pecadores, vocês estão muito enganados, porque lá no mundo não tem lei e os homens têm consciência. Sabem ser acusados pela sua própria consciência da maneira mais natural ou natureza, por natureza. Então, quando Paulo fala sobre consciência humana e entra no problema da cauterização, que nós já vamos entrar sobre isso aí, vamos falar disso aqui em Cristo Jesus. Quando ele entra no problema da cauterização, ele quer dizer para aquilo que está lá fora agora, né? Acerca daqueles que evitam, rejeitam a realidade para ficar com a justificação. Não querem ter o conhecimento de si mesmo, quanto mais ainda julgar a si próprio. Eles resistem ou rejeitam esta condição chamada consciência, para criar, elaborar uma desculpa, uma justificação. A coisa está tão séria, que o cara pega, faz a besteira, faz a desgraça, gera o pecado, faz um monte de absurdo, perguntam a ele, como Deus perguntou ao assassino: cadê teu irmão? E eles criam uma verdade em cima da mentira. Então isso não é problema psicológico, e nem tenho para mim que é demoníaco. Da ordem seguinte: o cara está possesso, está possuído, está aquela lógica que a Igreja Universal inventou. Não, humanamente falando, se prova, e Paulo utiliza isso.
se prova que se trata de uma pessoa que ela está evitando a sua realidade para ficar exatamente com a justificação. E nós podemos, como seres humanos, fazer isso. Não é amnésia, defeito físico, defeito psicológico, problema psiquiátrico. Essa coisa que existe para outra ordem, para outro campo, não esse que Deus está tratando aqui. O cara fez uma coisa, fez um monte de coisa errada, agora que chegou na hora dele sentir dor, sentir remorso, sentir o peso da responsabilidade do que ele fez, ele pega, reverte isso em justificação. E passa exatamente a narrar uma verdade em cima de uma mentira. Ou seja, uma mentira em cima de outra. Eles não choram, eles não esboçam nenhuma culpa, nenhum arrependimento. Porque são frios, insensíveis. Propriedade, característica dos homens dos últimos dias. O que nós, na verdade, estamos vendo, e como eu disse aqui, nós somos vítimas. Mas pelo uso natural, Deus deu a todo homem o atributo da consciência, ou seja, ele não pode abortar, ele pode evitar. Ele está ouvindo aquela voz dentro dele, dizendo para ele, você fez. Mas ele, pela sua ganância, pela sua safadeza, pela sua imoralidade, não escuta. E faça uma reversão, que é exatamente o que a sociedade está vivendo agora. Parece-me que o pecado já virou uma coisa natural, normal, para os indivíduos do século 21, arranjarem desculpa ou versões para criar uma defesa para os seus erros. Ou seja, eu matei, eu estrupei, eu violentei, eu adulterei, eu forniquei, eu roubei, mas não vou assumir. E a partir de agora eu vou lutar em minha defesa, eu vou lutar pela minha honra, como esse homem último aí que botou a namorada dele dentro do lago, que é o tal do advogado, que esse é o nome dele agora. Misael Bispo, né? Que pegou, jogou a mulher dentro do rio, foram lá os repórteres entrevistar ele na cadeia, e o que ele falou? Que ele é inocente, que ele vai sair da cadeia para provar a inocência dele. Coisa que eu já ouvi da boca de gente dentro da igreja. Eu vou provar minha inocência. Eu sei, ele sabe que ele não é inocente. Que ele fez. É que nem os pastores políticos que estão agora sendo investigados pela CPI. Um que se meteu com a máfia da ambulância, o outro que desviou verba da educação para enjeitar na igreja, ou seja, essa farra. Se você for perguntar para eles, vão dizer o que para você? Eu não fiz. Sou inocente. Pode ser que sim, mas os indícios mostram o contrário. Mas é capaz, meus irmãos, que a cauterização da consciência desses homens levem eles a dizer isso até a morte. E eu já vi casos aqui, da qual eu me deparei como pastor, que eu não vi solução. Porque toda vez que eu ia lá, perguntar o que Deus havia revelado, exposto aqui à igreja, do que aquela pessoa pecou, ela batia na tecla de que ela não tinha feito aquilo e Deus tinha se equivocado. Então a coisa é séria, não é? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A psicologia não tem nenhuma autoridade como experiência para decifrar o que o homem é espiritualmente. Melhor do que ninguém é Deus para falar o que anda aí dentro dos bastidores dessa sociedade atual. Desses homens que chegaram aqui nesse século, que anda por dentro deles. Eles fazem de tudo. E a Bíblia diz, eles fazem com conhecimento, mas só não demonstram, esboçam essa realidade, porque são mentirosos. Então, por favor, filho, não perca a tua consciência própria, tá? Porque você nunca conseguiria abortá-la. Você tem uma aí.
Ouça a voz da tua consciência. Vamos ver o que ela vai falar hoje aqui. Mas se tratando de consciência e fé, que é exatamente um problema que Paulo tratou no campo do desvio da fé, da apostasia, que é o crônico. Agora que o pastor não vou falar, é o pior. E o pior está exatamente entre aqueles que poderiam serem bons no que fazem para Deus, mas demonstram que são piores do que aqueles que estão no mundo. Tanto que Jesus disse, os piores sempre serão aqueles que foram iluminados, aqueles que foram abençoados pela cruz, sempre quando não correspondem. Então abra tua Bíblia em nome de Jesus. Romanos 12, 2. E a Bíblia começa a tratar de que a consciência e a fé não podem estar separadas segundo as Escrituras. Que a consciência e a fé com Cristo, elas têm que andar juntas. A fé dizendo à consciência o que ela precisa assimilar e a consciência dizendo ao homem o que ele precisa fazer. Eles não podem se separar, diz a palavra de Deus. Mas aí em Romanos 12, versículo 2, que a igreja abriu agora, a palavra de Deus mostra o esquema da compreensão. O cara vem para Cristo, incorpora Jesus pelo Evangelho, está no sentido espiritual, e passa exatamente a entrar no processo da compreensão da fé, para que a sua consciência, que é o mecanismo, fale sobre fé. E Paulo diz aí, ela passará a ser educada e informada. Amém? Então lê o texto aí, vamos ver o que Paulo fala. Então vamos lá? Ele diz o seguinte: você traz tua consciência para Cristo e você obtém a renovação, porque consciência Deus não dá para ninguém, Ele nasce com ela. É uma responsabilidade. É um meio que a fé vai usar, que vai andar unida, mas a fé está dizendo para a consciência: você foi gerada de maneira natural, não espiritualmente, pela igreja, pelo pastor, pela pregação, porque você é um fruto da criação de Deus. É um representante da criação de Deus. Você está aí desde o dia que você nasceu. E a fé vai te usar agora, como forma de educação e informação. Você vai obter a renovação agora, de tudo aquilo que Deus quer que você troque, opinião, pensamento, etc, etc, etc. Para que aquele espaço que você usava como mecanismo de iniquidade e transgressão, você possa usar agora para servir a Cristo. Segundo Romanos 8,14, consciência essa que estará sob também a influência do Espírito Santo. A fé é utilizando a consciência sob a forte influência do Espírito Santo. Ou seja, todo cristão poderá ter do Espírito Santo o impulso da fé, a vida da fé. Leia o cenáculo, leia o texto. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? Então aquilo que a palavra de Deus fala que todos têm, né, que Deus criou para o homem, para que seja juízo de si próprio, a fé vai confiscar, para preencher tudo isso com Cristo, e dar o Espírito Santo de Deus, que é promessa de todos aqueles que estão em Cristo, para exercer sobre a minha e a tua consciência a influência da fé. Todos nós passaremos a sermos alvos do gemido, do impulso, da ação do Espírito Santo, porque Deus, ele se preocupa com a necessidade, ou seja, ele se preocupa com aquilo que eu e você não temos. E aquilo que nós não temos condição, Jesus foi lá na cruz e conseguiu. Ele foi lá e conquistou. Para chegar aqui sobre cada um que está nessa igreja, dedicado a servir a Ele, chegar aqui e colocar, preencher, encher esse espaço vazio que nós temos, dentro do nosso espírito, dentro da nossa consciência.
É uma lavagem. Você que está hoje ouvindo aqui, muitos dizem, né? O pastor fez uma lavagem na cabeça daquele membro. É possível, porque o Espírito Santo também faz isso. Jesus também faz. A consciência, a fé que estará agora garantida sobre a boa consciência. 1 Pedro 3,16. Ou seja, aquele juízo que Deus deu ao homem para trazer sobre ele, né, a atividade de que ele se conheça e julgue a si próprio, essa realidade agora estará garantida sobre a fé. Porque a fé será a voz da minha e da tua consciência, se é que Jesus entrou em nós. Mas lê o texto, 1 Pedro 3,16, vai, cenáculo. Pedro dizendo o quê? Que a consciência do cristão testemunha e faz calar a boca daqueles que acusam o crente. Amém, cenáculo? Quem testifica diz amém. 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 Então vamos fazer uma diferença aqui sobre consciência humana e consciência e fé. Nós estamos expostos aqui nessa igreja a uma ação de graça e misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus está trabalhando agora para todo mundo aqui se converter, se transformar e mudar, porque o preço foi esse na cruz. Jesus dando garantias de fé, para que todo aquele que cresce nele e obedecesse ele fosse renovado, fosse transformado, ou seja, preenchido, educado pela sua palavra, pela sua vontade. E a Bíblia garante para todos que estão em Cristo boa consciência. E a nossa meta aqui é chegarmos lá, ao pleno conhecimento de Deus. Chegarmos lá, na medida, na estatura, na profundidade do homem e da mulher que Deus quer que todos nós sejamos aqui. Então, o que a Bíblia fala sobre consciência e fé? Que a fé utiliza aquilo que nós temos por natureza para chegar no seu objetivo final, que é ver mudança de pensamento e comportamento. Nós temos a necessidade de sermos preenchidos por algo. Lá fora, os homens se preenchem do lixo. E nós aqui, de Cristo. E a diferença deveria estar acontecendo aqui. Deus não está cobrando da sociedade hoje um posicionamento de fé. Mas cobra da sua igreja esse posicionamento. Porque é aqui que se prega, é aqui que se fala, é aqui que se disciplina, é aqui que se diz o que está escrito. Ah, pastor, mas na televisão estão pregando também. Não estão pregando correto. A gente sabe disso. Nós não estamos falando da questão do homem sentir culpa, dor por aquilo que ele faz de errado. Nós estamos falando aqui de um outro nível, de você ser acusado por Deus. Porque agora essa relação existe. Jesus é o mediador disso. Então a experiência mais forte sobre consciência está na fé, está em Cristo. E era aqui aonde a gente poderia olhar, observar e ver as pessoas chorando, as pessoas se arrependendo, falando a verdade, expressando sinceridade. Era aqui que a coisa deveria acontecer, que não aconteceu no mundo natural. E por que será que é aqui dentro da igreja, eu digo igreja no contexto geral, que nós temos visto as maiores manifestações desse perfil artístico de mentir, criar justificativas para o seu erro e levar até o final o seu pecado sem nenhuma expressão de arrependimento e sentimento de culpa por isso. Por quê? Amados, mas para finalizar, 1 Pedro 3,21, a garantia da boa consciência para aqueles que agora estão educados, formados sobre Cristo, influenciados pelo Espírito Santo, como eu já determinei aqui pela palavra.
são consequências da apropriação dos benefícios da morte de Cristo através da iniciação da fé. 1 Pedro 3,21, amém? Abre a tua Bíblia, leia bem alto em voz alta, vai cenáculo. Então aqui eu vou tocar num ponto problemático da apostasia. Batismo sem consciência. Batismo somente por água. Você sabia que é uma das maiores infrações que existe hoje no meio evangélico? As pessoas acreditarem ou terem a noção de que o batismo é uma lavagem. Pedro diz o seguinte, não. Paulo também pregou sobre isso. Romanos 6. O batismo é a experiência da consciência. Se lá fora você não exercitava, aqui você vai exercitar. Se lá você negava o conhecimento geral e real da tua vida, Jesus aqui vai exercitar. Vai trabalhar até a hora que Ele conseguir fazer você converter a tua direção errada e passar a lembrar daquilo que você pecou, errou, que você precisa se redimir. A água é uma figura, mas a consciência salva. A água é uma figura, Pedro está falando aí, mas a consciência salva. Porque ela diz para nós o que nós estamos errados e precisamos nos converter. Então a boa consciência que vem de Cristo, quem a recebe, é obrigado a olhar para dentro de si. É obrigado a lembrar do passado. É obrigado a rever a sua história, os seus fatos reais, que a Bíblia chama de arrependimento. É obrigado a confessá-las, a publicá-las, porque é uma experiência de fé com Cristo. E se eu evitar isso, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia lá fora. A única coisa que mudou foi religião. Tua consciência passará a ser o meio pelo qual Deus usa para julgar Ele pessoalmente. E nós vamos ser alvos disso. Não tem como evitar, você entendeu? Nem no uso natural, nem relacionado à fé. Então quer dizer, então tem alguma coisa errada realmente, né? Então o Espírito diz que virão dias de apostasia, ou seja, onde muitos ou poucos, não importa a quantidade, se apostatarão da fé. E Paulo traz a natureza da apostasia. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, aí eu entro na questão da cauterização da consciência. O que é isso, pastor? Consciência cauterizada. Né? Se o irmão for pesquisar, aquilo que Deus te deu para você usar para o teu próprio bem, para o teu conhecimento próprio, para o teu juízo próprio, você converte essa atividade em necrose, morte. Então nós entendemos que o que Paulo está falando aqui é o seguinte: morre porque você não usa, filho. Consciência precisa ser usada. E a fé pega para usar. Eu quero entrar na igreja e não quero sentir temor de culpa. Então você não quer Cristo, não quer a verdade. O que você quer? Quer uma dose? Vai uma dose? Que papo que é esse, rapaz? Não quero ser discriminado. Não quero ser revelado. Não quero ser exposto à luz. É bem típico do diabo mesmo. Então aquilo que você lá fora não fazia antes, agora obtendo conhecimento de Deus muito mais ainda. Então a sua situação piora do que antes. Porque agora que você poderia transmitir a verdade daquilo que você é, no seu conteúdo, na sua essência, daquilo que você carrega dentro de você, você reverteu mais ainda em necrose. E Paulo está dizendo aqui, o que geralmente esses apóstatas fazem com a fé cristã?
Eles evitam o conteúdo para gerar hipocrisia. Eles evitam o conteúdo para gerar heresia. Eles ficam pegando os detalhes superficiais para fazer uma montagem de pessoa que eles não são, para esconder o seu conteúdo real. E isso é feito na igreja evangélica e como em todas as outras religiões, que aliás, religião já é utilizado para isso, para este fim, para esconder o que eles são. E estão fazendo com o cristianismo. Está evidente, está claro, porque eles já entram dentro da igreja determinando o que Deus tem que falar. Não deixando a cargo do Espírito Santo usar a consciência baseada numa realidade. Eles já entram já determinando o tipo de igreja, de pastor, de instituição que eles querem, para ter o certificado de que eles não vão utilizar a consciência, o histórico, a realidade de si próprio, o juízo de valor, mas continuar na ficção, acreditando que tudo que eles estão fazendo de errado aí não vai ter um fim trágico, acreditando na sua mentira, acreditando de que ela vai virar uma verdade uma hora ou outra. Eu já me deparei com muita gente desse tipo. Sabe, Senado? E a palavra de Deus, aqui por intermédio de Paulo mesmo, se tratando de consciência morta, a apostasia é o pior que existe nesse quesito. Tá? Mas daí entra a questão, mas pastor, como que uma pessoa entra nesse buraco aí? Como que alguém que agora tem o conhecimento de Deus para uso da consciência, acaba se apostatando e virando essa reversão? Ou seja, ele entra aqui para mentir para Deus. E a mentira dele virou uma verdade tão grande que ele não se sente mais acusado por isso. 1 Coríntios 8:7, lê. A consciência que aprendeu humanamente as exigências de Deus, mas que agora, ela que poderia estar viva para o juízo, agora parece que ela está mais morta do que os outros que estão lá fora. E Paulo trata um dos casos que nos levam à cauterização. 1 Coríntios 8:7, lê bem alto, cenáculo. Primeira Coríntios 8:7, vai, irmão, você está com algum problema de incerteza? Está aí, você leu a última coisa que eu quero ouvir. Lê o texto todo bem alto, vai, irmão. Sua consciência sendo fraca fica contaminada. O que você entendeu por isso? Cauterização. Qual é a causa, o fator principal de alguém ter a morte da sua consciência? A eutanásia espiritual, tá? Qual a razão? Paulo fala aí. A educação inadequada. Se aprendeu errado, você faz coisa errada. Não adianta. Por que o crente lê a Bíblia? Porque ele precisa entender. É da vontade de Deus que ele receba a educação correta. Que nós temos por vontade de Deus, não vontade de homens. Mas uma vez que essa pessoa foi alvo de um ensino que não procede da legitimidade, Paulo diz aí, tendo a consciência contaminada, a consciência dele morre. Vai chegar uma hora que aquela porcaria que ele ouviu um monte de vezes, aquela coisa errada que ele escutou constantemente, várias vezes, ninguém vai conseguir tirar dele. Que é o exemplo do que eu estou falando aqui, testemunhas de Jeová. Eu não sei se alguém já evangelizou uma peça rara dessa, mas a coisa lá é tão profunda, entendeu? Que é uma coisa impressionante. Eles não retrocedem. Eles ficam com uma Bíblia rasurada, com uma Bíblia que falta versículos em mãos, para querer debater com quem tem Bíblia. E você fica falando, meu amigo, mas está escrito. Mas ele quer dizer mais ou menos o seguinte, mas não foi como eu aprendi.
É que nem o catolicismo. Está escrito, mas não é o que o Papa prega. Não é como a cultura religiosa, familiar me ensinou. Daí se pergunta, mas não é a vontade de Deus? Mas será que esse cara não enxerga? Não, não é que ele não enxerga, né? Ele não quer enxergar. Ele evita a consciência porque ele ficou tão baseado numa mentira constante que agora sua mente cauterizou. Ela morreu debaixo daquela mentira que para ele virou uma verdade. Por isso que a igreja fiel precisa se dedicar na pregação, no anúncio da fé legítima, no evangelho puro, verdadeiro. Porque há pessoas aí fora, meus irmãos, que estão destinadas a morrerem e nunca mais voltarem a si próprio. Nós vivemos uma sociedade, eu sou testemunha disso, aonde as pessoas estão ficando tão anestesiadas, tão alucinadas e distantes da realidade. Nós estamos vendo e assistindo isso, que elas não estão conseguindo ter sentimentos, noções, sensibilidades que um animal tem. A vista aí é apocalíptica, porque o pecado chegou numa magnitude tão grande que o amor se esfriou e a fé desapareceu, como Jesus já dizia. E a humanidade passou a querer tratar o ruim, o pior de tudo, como sendo uma modernidade, um terceiro mundo inovador. Então o mundo já me diz que a sociedade é isso, mas Paulo diz, mas na igreja é crônico. Que aqueles que estão aqui se fingindo de crente, negando o conteúdo da realidade para gerar justificativas baseadas em mentiras, esses caras têm conhecimento mais ainda do que são, mas vão levar essa mentira até o final da vida. Porque já viraram uma bolha. Como melhor dizendo, já viraram uma cicatriz. Não tem mais reparo. Nem oração de pastor, nem de igreja, nem óleo na cabeça, não adianta. Filho se adulterou? Não. Mas Deus está revelando? Não. Se Ananias e Safira continuassem a morrer depois de Atos, a igreja ficava vazia. De tanta gente que Deus ia ter que matar, por perjúrio, falsidade ideológica, coisa parecida, duplicidade. Nós estamos tratando aqui, meus irmãos, o nível do movimento apóstata, o nível que eles chegam, é perigoso. Porque esses caras mentem tão bem, que até eles choram. Olha lá o Valdomiro. Ele sabe que ele não presta. Eu queria falar a palavra aqui, mas não posso. Ele sabe que ele não presta. Eu sei que ele não presta. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, que eu morra de câncer, de lepra, que eu seja sepultado. Mas lá no mundo, eu já identificaria uma malaca desse aí. Na igreja ainda, com o Espírito Santo mais ainda. Mas ele pega e ele chora. E o mundo ri com ele. O mundo ri, mas você vai nos encontros que ele faz, aquela multidão de gente, com o linguajar dele, né? O linguajar dele sem escolaridade, que fez fama, não? Aquela multidão de chorando com ele. Por quê? Porque a noção da consciência cauterizada, meus irmãos, no mundo da apostasia, de todas as outras, ele é a pior. O uso ridículo das escrituras, o mau uso da palavra de Deus pode fazer, não, pode gerar suicídio, morte espiritual. É isso que Paulo disse aí. 1 Coríntios 8:12. A cauterização também pode vir não só
pela educação e disciplina inadequada, mas também pelo enfraquecimento, a incredulidade. Lê o texto. Amém? Pode ler bem alto, 12 só, 12, vai. Amém? Amém? Consciência fraca representa na Bíblia Sagrada pessoas que não chegaram ao ponto de negar a realidade, de terem o conhecimento de si próprio, de negarem isso, mas estão a caminho de chegar a esse ponto, porque não estão se tratando, não estão buscando, não estão cuidando de quem precisa ser cuidado, que é o tema do que Paulo também está pregando aí. Não estão fazendo aquilo que é necessário fazer, por ele e pelos outros. Porque o que na verdade nós precisamos entender disso é que nós temos um aparelho aqui chamado inteligência, um aparelho chamado consciência, um aparelho chamado capacidade humana, que precisa ser usado e santificado na mão de Jesus. E se nós não demos conta de cuidar disso, se nós não formos espiritualmente santos na presença de Deus, disciplinados, retos, íntegros, como Jesus manda, é óbvio que o meu fim, o final disso tudo vai ser a morte do pensamento cristão, a morte dessa realidade que quer muito virar e se transformar numa mentira. 1 Coríntios 8, aliás, Tito 1,15, a igreja abra. Enfraquecida como também contaminada. Tito, capítulo 1, versículo 15, me perdoem. Pode ler, cenáculo. Amém? Amém, Jesus? Você já viu alguém pensando com o pensamento de Cristo, com a cabeça cheia de besteira, com a cabeça cheia de imoralidades? Dá revertério, não dá consistência. É óbvio que a experiência não vai ser boa. Mas a questão aqui é a seguinte: já que eu não tenho sensibilidade para enxergar o que eu sou, eu também não vou ter sensibilidade para identificar, discernir, compreender as coisas que são de Deus. Que é exatamente o que Tito está falando aí, capítulo 1, versículo 15. Se você tem a tua cabeça contaminada com o que não presta, você não tem avaliação para você nem para ninguém, muito mais ainda para falar de Deus. Porque a tendência é a deturpação. A iluminação espiritual procede de um coração puro. A contemplação de Deus procede de um coração puro. O reino de Deus vinga em cima do coração puro. Quantas palavras, quantas dedicações voltadas a isso. Mas aquilo que está contaminado e não vai compreender, entender a experiência da fé, ou o que Deus quer, porque sempre vai ter vista para a deturpação, para exagero, para ir além, ou então faltar com aquilo que é correto e com aquilo que é certo. Então a cauterização é o fim disso tudo que Deus está tratando aqui. O fim daquele que não foi educado corretamente como a Bíblia manda e não fez nada por isso. Aquele que se enfraqueceu e não foi em busca de se fortalecer, de se renovar, como aquele que se contaminou e não quis se purificar. Quando a gente entra no texto de 1 Timóteo 4,2, que Paulo entra Timóteo com o tema de apostasias, falando sobre homens que creem nas suas mentiras e têm a sua mente própria cauterizada, a sua consciência morta, ele está falando exatamente de pessoas que levaram à frente uma situação errada e espiritual com conhecimento de Deus. Não fizeram nada. Deus falou, revelou, avisou em sonho, visão, profeta, fez de tudo para salvar, mas ele ficou ali, subestimando, não fazendo nada para modificar a sua realidade, desde a sua ignorância, como também da sua contaminação, como também dos outros problemas que Deus pode tratar e curar, se você quiser.
Então ninguém fica com a consciência morta de um dia para a noite. Na fé, não. Ele determinou esse fim, porque não fez nada para reverter essa situação. Então, quando a gente chega no estado de cauterização, a gente não está mais com condições de sentir nada que nos avalie ou que seja bom. Nós estamos completamente mortos para aquilo que é verdadeiro e real. E passamos a desenvolver dentro de nós toda a possibilidade baseada em mentiras. Você está conversando com Jesus, entenda, em oração. Está falando com Ele e usando exatamente o quê? Essa outra pessoa que foi criada na ficção e não na realidade. Eu sei, porque eu vivi. Você está ali na presença do Senhor, levando até o fim essa versão enganadora, mentirosa. Você sabe que aquilo ali não é certo. Você sabe que aquilo não é reto diante de Deus. Você sabe que você está errado. Mas a tua mente está tão morta, a tua consciência está tão assassinada, que ela não consegue mais dizer a você. Ou então você não quer ouvir. Ela está aí, mas ela não consegue te avisar. Então a Bíblia tem uma explicação? A palavra de Deus tem uma explicação baseada exatamente nessa versão de pessoas que não sentem mais dor quando cometem um erro, não sentem mais remorso quando fazem o pecado, não choram quando é para chorar, e choram para sensibilizar os outros a acreditarem na sua mentira. O artista é profissional, e isso aqui é o quê? São insensíveis. Meu Deus, o que é isso? Nós estamos pregando aqui, estamos falando aquilo, mas ele não está sentindo nada. Mas eu quero sentir a presença de Deus, eles falam. Sabe, eu quero sentir a presença de Deus. Então, peraí que eu vou chamar a Aline Barros para você chorar. O encantador de serpentes. Peraí, eu vou contratar um profissional. Vou chamar Davi para fazer com você como fez com Saul, tocar aquela harpinha e aqueles cânticos pastorais, entendeu? Para ver se acalma os teus maus fluidos e os teus demônios. Mas pelo uso natural eu não consigo mais funcionar, pastor. Eu não sinto amor pelo meu filho, eu não sinto amor pelo meu marido. Eu não sinto amor mais por mim mesmo. O que é isso, pastor? Você levou à frente uma coisa que você devia ter parado, filho. E eu não sei qual vai ser teu fim. Eu posso dizer isso porque a Bíblia me dá argumento, tá? No mundo é porque você tinha o diabo. No mundo é porque você não conhecia a palavra. No mundo você sofria porque você não conhecia. Agora você sofre porque você conhece. E há casos aqui dentro dessa igreja hoje, que a palavra de Deus está te alertando aqui. Que se você não rever os teus conceitos de fé, não se educar na retidão, na Bíblia, não for a fundo naquilo que Deus quer. Se você não se purificar, se você não tratar este mal que está dentro de você, Deus teme pela tua vida espiritual. De que você vai acabar nesse estado de alguém que mente e acredita na sua própria mentira. Não sente dor, desespero. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, uma pessoa que tem Jesus dentro dela, ela quando põe a mão numa coisa que não é para ela fazer, ou então quando ela começa a pensar numa coisa que ela não tem que pensar, ela já se sente acusada na hora. O Espírito Santo vai lá e geme, aperta o coração dela, acusa ela. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a dor
que a gente sente quando a gente está próximo ao pecado, é uma coisa natural de Deus na vida do cristão. Segundo Paulo, a texto de Coríntios, ele diz que nós somos entristecidos por Deus. 2 Coríntios 7:10. Nós recebemos a tristeza quando o Espírito Santo fala, é para nos salvarmos, é para nos arrependermos e nos salvarmos diante dele. Mas a tristeza do mundo opera para a destruição, a nossa para a salvação. Que bom seria que a minha consciência, pelo Espírito Santo, pelo poder da fé, me dissesse que esse caminho que eu ando é um caminho errado, que esses pensamentos que eu tenho são pensamentos loucos, não sábios, conforme a sabedoria de Deus. Que bom seria que a fé tivesse liberdade para dizer à minha consciência: fala para ele que aquilo que lhe faz cair, que ele corte fora, se discipline, para que o resto não se consuma e ele não vá para o fogo do inferno. Enfim, a dor, a cobrança, o sentimento do temor, até da culpa quando a gente faz alguma coisa errada, é uma demonstração de que Deus nos ama, de que Ele quer nos salvar. Agora, para você que não sente nada, o que eu tenho para dizer para você? Você não chora, não tem remorso, não tem culpa, não tem nada. E quando Deus quer te dar um pouco de ser, pensa que isso veio para te destruir, não para te salvar. Que é segundo más intenções, não segundo a vontade de Deus. Que futuro lindo. A apostasia da fé. Que futuro lindo que eles vão ter. Vão ser surpreendidos por Deus. Quando Jesus disser a eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque eles vão chegar lá diante de Jesus, como o Senhor mesmo disse: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Vão chegar se autoafirmando diante dele, para você ter uma noção do que é um movimento de apostasias. Mas ele dirá abertamente para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês fizeram tudo isso, mas não lembraram do vosso pecado. Vocês fizeram todo esse serviço pela causa da fé cristã, mas não se lembraram dos vossos pecados. Não se arrependeram. Não foram em busca da disciplina, da orientação. Ficaram aí com base no serviço e vão para o fogo do inferno agora. Abri não sei quantas igrejas. Ganhei não sei quantas almas para Jesus, expulsei não sei quantos demônios. E Jesus dizendo: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Que deixa que a fé utilize a consciência, para a consciência dizer a ele o que Deus ama e o que Deus abomina. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Senado. Você reclama que Deus fala demais. Você reclama que a palavra é dura demais. Você reclama aí dentro de você que parece que Deus só tem um tipo de palavra na boca: atacar, acusar. Mas eu lhe pergunto hoje aqui: qual a nossa perspectiva, a nossa realidade para Deus falar alguma coisa diferente? Qual o mundo que nós vivemos aqui? Para Deus falar de anjos e não demônios. Vou dizer uma coisa para você: 20 anos de pastor. Os caras que são pedófilos, com Bíblia na mão, levantando para o céu e orando. Estrupam crianças e vêm aqui dentro da igreja aqui, com a maior cara de pau, orar. São homossexuais. São sodomitas. Está aí a prova. Uma igreja gay para Jesus, ele merece mesmo. Ele merece. Só que ele vai ter um sério problema, ele não vai saber chamar você de homem ou mulher. Varão ou varoa. Mas quando eu escuto aquela sapatona falar, eu me horrorizo, porque ela poderia ter o direito civil de ser o que ela quer ser em qualquer lugar, mas não com a Bíblia na mão. Por quê? Porque a expressão já diz por si mesma o que ela é,
O que ela opinou sexualmente já diz por si própria a expressão o quanto Deus condena. Mas por que a homossexualidade dela virou um perfil cristão? Porque ela tem a mente cauterizada. Sabe qual é a cauterização da mente dela? Ela não acredita mais que certos pecados Jesus possa mudar. Então é melhor conviver com eles do que com a dor. Ah, lindo. Parabéns. Jesus não tem mais solução para o teu homossexualismo. Então a filosofia agora que você pensa é esta: vou conviver com isso. Vou me convencer de que isso não é pecado. Pois é, a tua consciência ultrapassou então a fé. Mas não é consciência. O que eles têm não é consciência. Porque a consciência diria para eles: você não nasceu assim. Deus não te fez assim. Mas a insistência deles é para dizer do que Paulo falou. Os piores saíram do cristianismo. Os piores saíram de dentro do conhecimento de Deus. Os piores saíram da iluminação. Por quê? Porque não permitiram que fossem conscientizados e a sua consciência o disciplinasse por intermédio da fé. E agora eles estão aí declarando uma guerra contra Deus e contra a palavra para provar a sua inocência. Os piores são aqueles que estão com a Bíblia debaixo do braço, representando essa reversão. Eu não quero virar isso. Então a Bíblia diz para mim: você não quer, então trabalha nos teus defeitos, trabalha nos teus erros, não conviva com isso. Está errado? Expulsa, repreenda, disciplina, corta! Porque se você não fizer isso, vai se alastrar. E a hora que se alastrar, crescer, a proporção final disso tudo vai ser a morte. Você não passará a mais ter nenhum sentido realista, mas somente aquelas coisas do que o mundo gosta. A droga do pensamento positivo em cima daquilo que está errado. A cura hoje, que nós vamos pedir para Jesus aqui, nessa apostasia que Deus está revelando aqui, nessa desgraça que muita gente aqui está promovendo para o Evangelho, a cura que nós vamos pedir hoje aqui, para certas pessoas que estão andando, caminhando para criar uma defesa para o seu erro. A cura que nós vamos pedir hoje aqui, é que Deus te dê um choque tão grande, para você acordar, e enxergar como o profeta foi repreendido na barriga do peixe. Você entendeu? Como o profeta foi repreendido na barriga do peixe. Assim Deus repreenderá o pecado, a arrogância, a teimosia daqueles que estão aqui. Deus repreenderá para que a tua mentira, a tua safadeza não vire um perfil cristão. Não se transforme numa igreja. Não se transforme num pastor. E graças ao meu bom Jesus, não precipitei a mão aqui para consagrar ninguém. Você tem muita certeza, para no futuro eu não ter arrependimentos. Porque eu vi já muitas vezes pessoas se transformando em bicho, num formato de pastor e de cristão. Então vamos fazer uma experiência mais ou menos familiar. Já falei da espiritual, vou dar um exemplo familiar. Você tem um filho, uma filha. Já são adolescentes e jovens. Está acontecendo um monte de coisa com esses teus filhos. Mas você olha para o que eles estão passando e você entende que é o diabo, ou então você entende que eles não são respeitosos, obedientes como deveriam e precisam apanhar e levar um monte de bolachada. Daí Jesus vem e fala assim para você: não é caso de demônio, não é caso de indisciplina só, mas um mau pai e uma má mãe, me perdoe, que está como pano de fundo nesse filho inconsequente. Quando que você vai assumir isso? Te garanto que até agora você não conseguiu. Mas se conseguisse,
Havia uma esperança de que o Senhor fizesse alguma coisa na tua vida, você entendeu? Mas por que você não quer se sentir culpado disso? E é. Você fica fazendo esse joguinho de sentimentalismo com Deus aqui. E eu digo não só disso, como tudo na tua vida, filho. E eu como pastor não sabendo como lidar nessa situação, e não sei mesmo. Porque eu vou fazer um apelo aqui agora, a partir desse momento. Que eu não sei se as pessoas aqui vão jogar com sinceridade. Se elas vão ser verdadeiras, porque têm para confessar. Porque têm do que se arrepender, mas não querem. Mas eu estou certo. Que estas obras que ainda podem ser salvas, se arrependerem, se não forem, o fim delas vai ser ficar igual como eles que estão lá fora agora. Você fica escandalizado com o Macedo, R.R. Soares, como todos esses outros, que geram mentiras em cima de mentiras, como se fossem homens de Deus. Talvez você fique pior do que eles. E toma cuidado, filho. Porque a cauterização, ela não começa na fé. Ela começa na rebelião e na rebeldia. Na insistência. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.